A paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero transmitir uma mensagem de Deus para a sua vida. Se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 15, aonde o Senhor Jesus, ele triunfou ali na cruz do Calvário. Antes de nós lermos este versículo da palavra de Deus, eu te peço, se você puder compartilhar, inscrever também no canal, porque através de você compartilhar, mais vida, mais pessoas são alcançadas, e isso demonstra uma atitude de fé, porque quanto mais pessoas são alcançadas, mais ele tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Colossenses 2,15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para os inimigos de Cristo, a cruz era a sua derrota. Porém, Cristo Jesus, ele transformou em vitória. Para muitos dos próprios seguidores de Cristo, a cruz era a sua morte, era o seu fim. Porém, ele transformou em vida eterna, e que esta vida, ela nunca tem fim. Portanto, o triunfo de Cristo na cruz nos trouxe paz, vitória, perdão e vida eterna. Cristo Jesus, ele triunfou sobre todo o inimigo na cruz do Calvário. O inimigo que o ser humano não conseguia vencer, porque o ser humano havia se tornado escravo do diabo por causa do pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós vimos que por mais que o homem se esforçasse, por mais que ele fizesse algum sacrifício, não era suficiente para o redimir, para resgatar a sua alma da condenação. Nós vimos que Israel fizeram tantos sacrifícios de sangue de animais, mas esse sacrifício não era o suficiente. Eles tinham que repetir. A Bíblia diz que o que dará ao homem o resgate da sua alma, pois a redenção da sua alma
lhe foi caríssima. Então aquilo que é de graça, alguém teve que pagar um alto preço. E a Bíblia disse que Cristo triunfou na cruz sobre todos os seus adversários. Ele triunfou sobre todos os inimigos do homem. O homem não poderia vencer. A Bíblia diz que nem com prata, nem com ouro, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Cristo venceu por nós. Ele triunfou sobre Satanás. Ele triunfou sobre o diabo. A Bíblia diz no livro de Hebreus 2, do versículo 14, está escrito que Jesus se tornou carne e sangue, como nós, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. João disse que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor Jesus, Ele nos resgatou, porque nós estávamos condenados, mas através do sacrifício de Cristo, da sua morte, sua ressurreição, Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida e vida com abundância. Nós não somos mais escravos, mas nós somos livres da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Cristo Jesus triunfou, Ele expôs todos os principados, todas as potestades. O Senhor Jesus Cristo derrotou na cruz do Calvário. Cristo triunfou sobre a morte e o inferno. Quando nós lemos o livro de Apocalipse 1, versículo 17, o próprio Cristo, triunfante, Ele disse a João: não temais, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glórias a Deus. Cristo tem a chave, Ele tem o poder, Ele tem o domínio, porque Ele triunfou sobre todos os tipos e categorias de demônio. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20, que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só neste presente século, mas também no vindouro. O nome do Senhor é sobre todos os nomes. Em Hebreus 4:14 está escrito que, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos
sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus. Então nós temos os benefícios do triunfo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E os benefícios que Cristo conquistou para nós em seu triunfo na cruz são muito grandes. São muito grandes os benefícios. O triunfo que Cristo conquistou por nós. Porque através desse triunfo, Cristo nos reconciliou juntamente com Deus, pois nós estávamos separados de Deus. O pecado criou a barreira, a separação, mas através de Cristo Jesus, Ele reconciliou-nos novamente com o Pai, através do seu sangue, do vivo e novo caminho, isto é, o sangue de Cristo Jesus. Quando nós lemos o livro de Efésios 2:3, o apóstolo Paulo ele afirma que nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, o qual derribou a parede de separação que estava no meio e reconciliou o homem com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Através de seu triunfo na cruz, Cristo destruiu o muro da inimizade e promoveu a amizade do homem com Deus. A barreira foi removida, foi derrubada. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós lemos no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele explica que na cruz Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o segundo benefício que Cristo conquistou para o homem na cruz foi a paz com Deus. No livro de Colossenses 1:20 está escrito que Deus, por meio de Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O triunfo de Cristo na cruz promoveu uma verdadeira harmonia entre os céus e a terra. Então, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, através de Cristo Jesus, do Espírito Santo, que nos conecta diretamente com o Pai. Então, Romanos 16, versículo 20, e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então nós vimos que e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então o Senhor, Ele vai erradicar, Ele vai retirar o mal que é Satanás. Vai ser removido. O Senhor, Ele vai julgar a Satanás e vai jogar no lago de fogo. Então, o triunfo de Cristo na cruz, além de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, trouxe ainda muitos outros benefícios para o homem. Os benefícios do perdão, os benefícios da salvação, os benefícios da proteção,
e os benefícios da graça, da misericórdia para com os pecadores arrependidos. Que Deus em Cristo Jesus nos possa abençoar. A igreja, ela segue triunfante em Cristo Jesus. E o segredo é porque Jesus triunfou, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. E nos deu o direito também de ser vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quem vos despede, evangelista Josué.